Paróquia de São Cosme e São Damião, memória facultativa da igreja. Seja bem-vindo com a palavra de hoje. Esses dois irmãos médicos que decidiram servir a Deus sem nada cobrar dos irmãos, aqui eles resolveram atender gratuitamente. É ver bem claro que nem só de dinheiro vivem os grandes profissionais, mas se faz também santos através da doação e da entrega que cada um capazmente permite-se dar e doar ao outro. Seja você também hoje tocado pela intercessão de São Cosme e São Damião, seja você também curado pela intercessão desses grandes santos. Só quero lembrar a você que nesse dia é importante a gente frisar, respeitando as tradições, mas nós, católicos, não olhamos como a outros segmentos religiosos nesse dia, que é dia de dar bala, que dar coisas para as crianças, até porque eles não eram crianças, eram dois jovens já formados em medicina, mas realizaram o bem para muitas crianças. Então entenda bem claro, hoje não é dia de docinho nada, e nós não temos esse costume, também não comemos desses doces, em razão das suas intenções e prerrogativas, tá certo? Cada um na sua tradição, no respeito ao seu costume, mas não é o nosso hábito religioso nem costume religioso. São dois médicos ao qual invocamos para que realize a cura em nome de Jesus para o nosso corpo e nossa alma. Palavra de Deus na mão, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo do 19 ao 21, nos diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são esses, que ouvem a palavra de Deus e as observam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sempre perdoe os nossos pecados e realize em nós os prodígios e sinais que dela brotam para nós. Quem é a mãe de Jesus? Quem são os irmãos de Jesus? Quem é a verdadeira família de Cristo? É preciso entender isso, amados. Sabe por quê? Nós vamos encontrar nas reflexões teológicas dúvidas, crises acerca deste assunto. Porque aqui muitos vão afirmar ser os filhos de Maria, que Maria teve outros filhos e tal. Vamos lembrar bem claro que a doutrina católica, se a tua convicção, a tua crença diz outra coisa, a doutrina católica ela afirma que Maria ela é preservada antes, durante e depois. Ok? Desta maneira, para a doutrina católica, Maria não teve filhos. Se outras doutrinas assim afirmam, já não é a nossa questão. Presta atenção nisso. Porque há muitos e muitos fiéis que nesse momento entram na onda de outros grupos e começam a afirmativa negativa à nossa doutrina e à nossa fé. Tá? Acorda. Nós acreditamos em Maria preservada antes, durante e depois. Padre, então nós estamos indo contra a Sagrada Escritura. Eu te diria que não, por uma razão. A Sagrada Escritura é um livro inspirado por Deus, dado a interpretação e a Escritura pelos homens. Desta maneira também é escrita em uma língua a que nós temos a sua origem arcaica e não uma origem atual como a nossa, não uma realidade atual como a nossa e aperfeiçoada. E os aperfeiçoamentos é que são os grandes problemas e os grandes riscos desta língua, certo? Quando nós, dentro da nossa concepção, do nosso entendimento, nós acabamos colocando significados a expressões com tradução esta ou aquela que para nós é mais conveniente. Então falar irmão para um membro da família, não importa se era o tio, a tia, o primo, a prima, como para mãe, como para pai. Lembra da expressão de João? Pai,
papaizinho, Abá, Abá. Deus é o Pai, Yahvé, Abá, papaizinho, Pai querido, Pai amado. Essas variações, elas nos fazem então entender um Deus que está próximo de cada um de nós, mas que não nos leve à dúvida e às incertezas se ela teve ou não mais filhos. A questão é linguística e literal. Feito isso, a gente então entende esse primeiro momento, vai para um breve intervalo e volta já. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar. Direto desse grande encontro de vida e vitória que Deus permite para nós, porque a palavra ela traz isso, ela traz vida, ela traz vitória para mim e para você. Mas até que ponto nós estamos dispostos a alcançar essas vitórias em nome do Senhor Jesus? Por isso, Com a Palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21, traduz para você essa realidade do encontro da mãe dos irmãos de Jesus, ou seja, seus familiares, com Jesus. E aqui uma expressão de Cristo. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E a palavra mesmo diz, quem ouve a palavra de Deus e a observa. Tem observado a palavra de Deus? Tenho colocado em prática os seus ensinamentos? Tenho tomado como luz, palavra de ontem, essa luz que está em você. Tenho tomado como luz esse direcionamento de Cristo. Hoje se fala muito de direcionamento e parece que os direcionamentos nós buscamos em tudo, menos em Deus. Estamos em uma fase em que se tenta colocar princípios e valores goela abaixo. Respeitar é a condição natural de cada ser. O que não quer dizer que eu penso igual, que eu aceito do jeito desse ou daquele. Aceitar diferente é bacana. O aceitar as diferenças é mais bacana ainda. Porque entende que nós somos um só, mas na personalidade somos mistos, somos diversos, somos até infinitos. E que, olha, pode tentar nomenclaturar pela psicologia, psiquiatria, pelo que quiser, pela sociologia, a filosofia possa tentar entender o ser, a antropologia possa fazer a leitura que for da existência, mas cada um tem a compreensão da sua realidade, do seu contexto, a partir do ser, a partir de si mesmo. Mas quando eu encontro com Jesus, eu escuto ele dizer, olha, você é minha família, você é meu irmão, você é minha irmã. E aqui eu vou ser mais pertinente. Ele não está falando da mãe, com certeza. Mas olha lá, quem é minha mãe? Meus irmãos, os que ouvem a palavra de Deus e as observam. A mãe ouviu a palavra, pôs em prática e observa a palavra. Mas será que os irmãos estão assim? A prova nós vamos ouvir adiante. Quando Jesus vai à sua cidade e não é bem recebido. Quando Jesus chega no seu povoado e os seus o rejeitam. Quando Jesus está junto dos seus parentes e ali ele não realiza milagre, porque eles não quiseram aceitar Jesus. É o filho de José? Nós não conhecemos seus irmãos? Não conhecemos sua mãe? Sabemos quem é sua família? Esse não pode realizar o que está realizando, porque esse a gente viu crescer. Não importa quem te viu crescer, importa aquele que está acima de nós, que nos faz crescer todos os dias. Alguns nos viram crescer.
Deus nos faz crescer. Alguns abriram portas para nós. Deus abriu a eternidade para nos dar. E é diante disso, então, que Deus me chama e te chama. Ide pelo mundo, escutai a palavra e colocar essa palavra em prática. Porque à medida que eu coloco as palavras de Jesus em prática, a minha vida se edifica e prospera de tal maneira, porque não é conforme os princípios e valores humanos, mas sim divinos. E conforme o princípio divino, vou me edificando na graça e na paz de Deus. E este edifício que se ergue diante de mim e de você, ele nos faz capazes e vencedores diante dos homens desta terra e daqueles que também estão no céu. Ser vitorioso em Cristo. Para ser, escute a tua palavra, medite essa palavra diariamente. Deixa ela fecundar esse coração. Segue adiante, não volte atrás. Quero saudar para o dia de amanhã, dia 27, a Diocese de São João da Boa Vista, aniversário da ordenação episcopal do Senhor Bispo, Dom Antônio Emídio Vilar. Amanhã também na Diocese de Rio Branco, aniversário de falecimento do terceiro bispo prelado, Dom Giocondo Grotti. Coloquemos todos ao coração de Deus e você também. Vai ligando, deixe seus pedidos de oração no 0 Operadora 41 3221 6060, tecle 2 para o pedido de oração, 1 para se associar. Ajude a evangelização, ajude a obra a evangelizar, que ajudando, com certeza, você faz uma grande diferença. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal e conduza sempre mais à perfeição. Até o próximo encontro.